Como forma de reforçar a segurança, a Polícia Militar de São Paulo tem se infiltrado nos blocos de carnaval para prender criminosos. Este é o segundo ano em que a estratégia de usar agentes disfarçados é usada. Na tarde de sábado, um homem suspeito de roubar 7 celulares foi preso nas imediações do Parque do Ibirapuera por 6 agentes que vestiam as clássicas roupas coloridas dos Power Rangers. Neste domingo, uma agente da Polícia Civil usou uma fantasia que remete à cena de um crime. Ela participou da prisão de suspeitos de furtos de celulares em blocos de carnaval na Zona Sul de São Paulo. O vídeo divulgado pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, mostra a apreensão de 11 celulares com um suspeito nos arredores do Parque do Ibirapuera. Você, Cristiano Beraldo, a estratégia da Polícia de São Paulo, agentes fantasiados, eles se infiltram entre os foliões e conseguem identificar muitos bandidos, né? Surrupiando carteiras, cartões e também furtando celulares. Salvo engano, outros países também adotam essa estratégia. Eu acho que quem se notabilizou ao longo dos últimos anos foi a polícia peruana, né? E agora a Polícia de São Paulo também colocando os agentes infiltrados fantasiados. No carnaval deu muito certo. Pois é, golaço do secretário Derrite, da Polícia Civil de São Paulo, comandada pelo delegado Arthur Dian, e pela Polícia Militar, naturalmente, num esforço conjunto para dar segurança aos foliões, que incluem residentes da cidade, mas também muitos visitantes. Não há nada pior, Caniato, do que você chegar num lugar, isso eu viajo muito e conheço muitos países, e você chega num país, por exemplo, aonde você vê já no aeroporto policiais armados, fortemente armados, com fuzis e tal, metralhadora, isso já dá uma sensação de insegurança terrível. Eu me lembro, depois do atentado às Torres Gêmeas, em 2001, chegando na Inglaterra, no aeroporto de Heathrow, um dos mais movimentados do mundo, obviamente um local onde se passou a ter uma preocupação com segurança enorme, e desembarcando ali pela primeira vez na sequência dos atentados, vendo os policiais ingleses todos fortemente armados, aquilo não me dava uma sensação de segurança de forma imediata, aquilo me dava uma sensação de preocupação. Onde é que eu estou me metendo aqui, que precisa ter pessoas tão fortemente armadas para dar a segurança? E isso acontece no México, isso acontece em tantos outros lugares. Então, voltando para a nossa realidade de carnaval, grande aglomeração em locais, não só São Paulo, mas Rio de Janeiro, Salvador, tantas outras cidades que são conhecidas pela violência, pelos assaltos, pelos furtos, etc. Então, a polícia atua de uma forma muito efetiva e ostensiva para inibir o roubo, ou seja, aquele ato onde alguém armado ou sob ameaça vai ali e faz você entregar, né, o folião, a pessoa que está passando, entregar os seus pertences ao assaltante. Então, acho que isso fica muito contido, mas é um grande desafio você conter o furto. E aí até cito aqui uma imagem que me chamou muito a atenção de um repórter que estava, se não me engano, no Rio de Janeiro, e que durante a reportagem passa um grupo, joga um spray de uma espuma no rosto dele, e você vê pela própria imagem captada pela câmera da emissora a rapidez com que o celular é furtado da mão dele. Então, você tem pessoas muito habilidosas para o cometimento do furto, e isso é problemático para a polícia. Então, você colocar pessoas ali como se estivessem participando da festa e tal, mas que estão ligadas no que está acontecendo e podem agir em relação ao furto, é muito importante para a segurança dos foliões. Mais uma vez, o secretário Derrite, o delegado Arthur Dian e todos os envolvidos estão de parabéns. Você, Mota, é preciso usar a criatividade, né, para combater o crime nesses grandes eventos. E tem dado certo. Operações em que os agentes saem fantasiados e parecem foliões, né? Mas eles conseguem justamente identificar esses criminosos que acabam conseguindo furtar vários celulares, enfim, batendo carteiras e por aí vai. Pois é, esses criminosos vão ficar sem a cervejinha, né, que dizem que é o objetivo desses furtos. Essa é uma excelente iniciativa
deveria ser adotada com mais frequência. Porque o policiamento ostensivo, com policiais com uniforme, ele inibe a prática do crime. Mas esse policiamento disfarçado, ele permite a captura dos criminosos, que acham que podem agir impunemente. Essa mesma tática já foi usada algumas vezes pela polícia carioca, que eu me lembro de algumas operações feitas durante finais de semana ali na praia, onde bandos de adolescentes em conflito com a lei, esse é o termo correto, eu vou usar aqui, eles acham que é seguro pular em cima das pessoas, arrancar cordão, roubar celular, e aí eles descobrem que aquela vítima em potencial é um policial. É uma grande surpresa. Essas operações descaracterizadas deveriam fazer parte da rotina das polícias no Brasil. Pelo menos até que algum partido de esquerda entre na justiça pedindo a suspensão dessas operações. O Mota e o Beraldo elogiaram, né, a estratégia da Polícia de São Paulo. Daí a Ana Maria Oliveira mandou a seguinte mensagem: haja fantasia. Ou seja, é tanta bandidagem na rua que vão precisar usar todo o arsenal de fantasias para conseguir vestir os agentes que fazem esse tipo de detecção, principalmente em grandes eventos. E aí a nossa audiência também lembrou que, acho que nos anos 80 ou 90, viu, Dávila, tinha um seriado que se chamava Anjos da Lei, que jovens policiais acabavam se infiltrando em festas de jovens, claro, para monitorar, por exemplo, o tráfico de drogas, enfim. Parece que nos Estados Unidos também tem esse tipo de estratégia. Jovens agentes acabam se infiltrando para identificar movimento, principalmente em relação a tráfico de drogas. Mas o que tem achado dessa operação da Polícia de São Paulo? Tem se utilizado das fantasias, né? Muito criativa, inclusive, essa estratégia de conseguir chegar muito próximo ao bandido, ao criminoso, que acaba conseguindo muitas vezes roubar ou furtar dezenas de celulares em um intervalo de horas, viu, Dávila? É verdade, Caniato, criativa e eficaz, porque está prendendo criminosos, estão recuperando celulares, portanto, criativa e eficaz. E vejo que esse tipo de operação, como bem mencionou o Mota, deveria ser utilizado em outras ocasiões, inclusive no dia a dia. Aliás, nós precisávamos ter policiais à paisana, por exemplo, na Avenida Paulista, roubando batedor de carteira e ladrão de celular. Porque se isso começa a acontecer com frequência, o criminoso começa a ver que aquele ponto está meio complicado. Lá o custo do roubo aumenta, o custo do furto aumenta. Então eu vejo isso como um sinal importante, um sinal de que, primeiro, aqueles que querem se divertir no carnaval podem se divertir e ao seu lado há foliões que estão lá para proteger as pessoas. Isso aumenta o custo e o risco de roubar ou furtar, e isso deveria acontecer também em lugares onde há muito roubo de pelo menos celular e carteiras, que é o caso ali da Avenida Paulista, né, onde nós trabalhamos, porque isso ajudaria a diminuir talvez o número de incidências. Agora, como bem falou o Mota, precisa ver se isso em algum momento não vai resvalar nesse conceito de que estão violando a liberdade das pessoas de ir e vir, que não tem nada a ver. O que está fazendo é impedindo a criminalidade de obter êxito nesses eventos, seja o carnaval ou seja caminhar pelas ruas de São Paulo. Por isso, parabéns para a polícia, criativa e eficiente a nova estratégia do Fulhão do Bem. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A notícia em destaque: a Polícia de São Paulo realizando operações com agentes fantasiados no carnaval, inclusive agentes que utilizaram vários tipos de fantasias, conseguiram monitorar a situação nos principais blocos de São Paulo, sobretudo ali na região do Parque do Ibirapuera, e prenderam muitos bandidos especializados no furto de celulares. Agora, o Dávila falou sobre policiais descaracterizados. Teve um episódio, viu, Dávila, há alguns dias, inclusive no fim de semana, um criminoso tentou assaltar a escolta do vice-governador de São Paulo, ou seja, os seguranças, os policiais descaracterizados que fazem parte da escolta do vice-governador estavam em um veículo, o bandido chegou, anunciou um assalto, enfim, claro que eles
sacaram as pistolas, correram atrás do bandido, efetuaram os disparos e ele não resistiu. É o típico exemplo dado pelo Dávila, né? Se há policiais à paisana descaracterizados, monitorando a situação, pode inclusive ser uma estratégia muito interessante para esses locais onde há um grande número de assaltos e furtos, e o bom exemplo dado pelo Dávila na Avenida Paulista. Houve, parece, uma redução, mas ainda é um dos locais prediletos dos bandidos e criminosos.